Boa tarde! Como é que nós estamos, queridos? Tudo tranquilo, tudo na santa paz? Estou aqui mais uma vez, o professor Alexandre, para ficar com vocês nessa aula de física, né? Lembrando que eu estou agora na frente de física, em física 3, né? Dando aula de eletricidade, né? Só para lembrar vocês que agora nós já vimos a parte de cargas elétricas, nós já vimos a parte de campo elétrico e agora nós vamos entrar já na parte da eletrodinâmica. Vamos estudar, começar a estudar hoje corrente elétrica, não é isso? É um assunto bem simples, mas a gente precisa dele porque um assunto vai precisar do outro lá na frente, que nós vamos dar continuidade na parte de eletricidade, porque na frente nós vamos ver a parte de resistores, capacitores, né? A parte também de eletromagnetismo, então a gente precisa saber bem essa questão de corrente elétrica, tranquilo? Mas como sempre, antes de iniciar a nossa aula, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai amado, pela oportunidade de falar de Ti. Te apresento a vida de cada aluno, Senhor, que está acompanhando esta aula. Coloque a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um deles. Dai, Senhor, sabedoria para que eles possam ter o entendimento de tudo aquilo que irão estudar, para que possam, Senhor, alcançar o seu objetivo, que é passar e ser aprovado numa universidade através do Enem. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, começar agora a nossa parte de eletrodinâmica. Olha só, resumindo, a eletrodinâmica em relação à eletrostática, né? A eletrostática a gente estuda as cargas em repouso, certo? Já a eletrodinâmica, a gente vai estudar as cargas em movimento, tá? Então, quando as cargas têm movimento, quando as cargas começam a se movimentar, aí eu vou ter o que eu chamo de corrente elétrica. Tranquilo? Então, nós temos o primeiro conceito aqui, ó, bem aqui, bem simples, corrente elétrica. Nós já vamos começar a ver aqui, ó, corrente elétrica. É o movimento ordenado de cargas elétricas de um condutor. Então, o que é que acontece? Eu tenho um condutor, que pode ser aqui, por exemplo, este meu pincel, imagina que ele é de... E ele é um condutor. Então, a partir de determinado momento que vai passar por ele uma corrente elétrica. Mas por quê? Porque ele é um condutor. Tranquilo? E essa corrente elétrica, pessoal, essa corrente elétrica, como vocês podem observar nessa figura, no sentido convencional, ela sai aqui, ó, do polo positivo e vai entrar aqui, ó, no polo negativo. Mas, professor, o certo não é sair do negativo para o positivo? Sim. Quem se movimenta, a gente tem que lembrar disso, que quem se movimenta são os elétrons, certo? Então, mas só que por convenção, olha só, o estudo da física e de algumas engenharias, nós vamos verificar que, por convenção, o movimento das cargas elétricas é nesse sentido aqui, ó. Tranquilo? Então, ela vem por aqui e ela vai se movimentar para cá, nesse sentido. Tranquilo? Por convenção. Agora, além disso, nós precisamos saber o seguinte, olha só, nós temos aqui o condutor metálico, isso que eu acabei de falar para vocês. Os portadores de cargas são os elétrons livres. Então, no metal, quem é que vai movimentar a carga? São os elétrons livres, né? Que a gente vai chamar que quem é que se movimenta são os próprios elétrons. O próprio nome está dizendo, os elétrons livres. Depois nós vamos ver aqui o condutor líquido, né? Os portadores de cargas são os íons positivos, negativos e soluções eletrolíticas. Olha só, isso é interessante que a gente vai ver lá na frente, uma questão sobre as reações químicas. Nas reações químicas, elas costumam ter essa parte da corrente elétrica, né? Ela tem a parte da corrente elétrica, que a gente vai verificar um pouquinho mais para frente. E aqui no condutor gasoso, né, nós estamos vendo aqui que os portadores de cargas podem ser íons positivos, íons negativos, né? E elétrons livres, que são a questão dos gases ionizados. Bom, esse é o básico que a gente vai começar a entender. O que é que eu já sei? Eu já sei que a corrente é o movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor, certo? Então, esses meus elétrons, eles vão percorrer ordenadamente, tudo um atrás do outro, não vão ficar naquela bagunça de ficar se movimentando, não, eles vão um atrás do outro, certo? Percorrendo esse condutor. Isso é uma corrente elétrica. E pode ser num condutor metálico, pode ser no condutor líquido e também pode ser um condutor gasoso. Tranquilo? Agora nós vamos ver aqui sobre sentido da corrente elétrica, que a gente chama de convencional, tá?
como a gente chama de convencional. Olha só. Convencionou-se para o sentido da corrente elétrica o sentido contrário ao do movimento das cargas elétricas, tá? Negativas. É no sentido do campo elétrico. Olha só, o que é que ele está falando para mim, pessoal? Está falando o seguinte, que por convenção, a corrente elétrica é dada aqui, ó, nesse sentido. Ele sai do positivo, beleza? Ele sai do positivo e vai para o negativo, por convenção, tá? No sentido de quem? Que ele falou, no sentido do campo elétrico. No sentido do campo elétrico. Só que quem se movimenta, a gente sabe que é os elétrons. Então, os elétrons eles estão se movimentando nesse sentido, ó. Tranquilo? Mas, para os nossos estudos, como eu falei ainda há pouco, o que interessa é o sentido convencional. Por que convencional? Porque vem de muito tempo, né? Convencionou-se isso. Quando começou a estudar a parte da eletricidade, eles achavam que quem se mexia eram no movimento eram as cargas positivas, mas depois já observaram não, que são as cargas negativas que se movimentam, não é isso? Mas por convenção permaneceu assim, dessa maneira, tranquilo? Então toda vez que for falar da questão do movimento das cargas, a gente vai sempre usar o convencional, ou seja, ela sai do positivo, a corrente vai percorrer no sentido do campo elétrico. Olha, agora nós vamos ver aqui a intensidade de corrente elétrica. O que seria essa intensidade? A intensidade da corrente elétrica, através de uma seção de um condutor, é definida pela relação. Olha o que é que ele está me dizendo. Então, eu vou fazer aqui para vocês, tem um desenho ali embaixo, mas eu vou fazer aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um condutor, um fio qualquer, beleza? E dentro desse fio, eu vou ter as cargas negativas em movimento. Tranquilo? Eu vou ter as minhas cargas negativas em movimento. Aqui. Está fazendo isso aqui. Então, tu vai perceber o seguinte, que ele vai percorrer um determinado condutor que vai ter um determinado comprimento e ele vai percorrer essa distância, né? Ele vai percorrer essa distância, vamos colocar D, num determinado tempo. Não é isso? Então, vai ter uma certa determinada quantidade de cargas que vai percorrer o quê? Um fio condutor no determinado intervalo de tempo. Por isso é que ele diz, aí como mostra a própria fórmula para vocês, que a corrente elétrica ela é igual à variação de carga sobre variação de tempo. Ou seja, como é que eu calculo a corrente elétrica que está passando por um condutor? Eu vou ver a quantidade de carga que está passando no intervalo de tempo. Beleza? Tranquilo? Lembrando aqui, olha, como vocês podem ver bem aqui, que tem aqui o N vezes E. E quem é o N vezes E? É simplesmente a carga. Ou seja, eu posso também dizer que a corrente elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Tranquilo? Vamos bem? Devagarzinho, que é para a gente poder ter um entendimento bacana, que é para a gente poder ter um aprendizado melhor. Tranquilo, queridos? Então, vamos para a próxima. Olha só, agora a gente vai ver a diferença entre corrente contínua e corrente contínua alternada. Beleza? Que a gente chama contínua e corrente alternada. Olha só, a principal diferença entre os dois tipos de corrente está no sentido de cada uma. Ou seja, na corrente contínua, o sentido da corrente é sempre o mesmo. Entendeu? Na corrente contínua, o sentido da corrente vai ser sempre o mesmo, diferente da corrente alternada, que o sentido da corrente varia ao longo do tempo. Bom, então eu estou dizendo o seguinte, que a corrente contínua, ela vai ser sempre a mesma, ela vai ser constante, entendido? Ela vai permanecer no mesmo sentido. Já diferente da corrente alternada,
que ela pode mudar o sentido, que de uma certa maneira ela vai, vamos colocar assim, que ela vai variar. Tranquilo? A gente vai observar o seguinte, que na corrente contínua, a gente pode dar o exemplo, como tem na imagem para vocês aí, no gráfico, que eu observo aqui, que o gráfico, olha, da corrente contínua, aqui, ó, o gráfico da corrente contínua, vocês estão vendo que aqui eu tenho o quê, ó? Tá vendo? Uma reta que ela permanece constante, diferente quando eu estou aqui na alternada, olha só o movimento. Então, tu percebe que ela vai tendo o que a gente chama de oscilações, ela vai subindo, ela vai descendo, ela vai subindo, ela vai descendo. Isso a gente percebe da seguinte situação, na corrente contínua, um exemplo disso é a pilha, é a bateria do nosso celular, é a bateria de carro. Por quê? Porque fica armazenada uma certa quantidade de energia nela e depois, quando ela for distribuir, ela distribui o tempo todo com a mesma capacidade, com a mesma quantidade, ou seja, ela vai no mesmo sentido e não vai variando, diferente da alternada, que a gente vê aí, como vocês podem prestar atenção, que isso aqui é uma tomada, né? Isso aqui é uma tomada residencial. Ah, professor, mas a tomada residencial aqui, ela é alternada? Sim, porque a corrente de lá, ela não é a corrente que vem para a gente, ela fica tendo pequenas oscilações. A gente não percebe, mas nelas acontecem pequenas oscilações. E essas oscilações a gente chama que é a variação, né, de corrente. Se há variação de corrente, então é porque ali é uma corrente alternada. Tranquilo? Continuando, meus queridos, a gente vai ver o seguinte. Numa corrente contínua constante, devemos ter a intensidade da corrente instantânea. Bom, eu vou lembrar para vocês, o que seria a questão de instantâneo? Estão lembrados lá quando a gente estuda a velocidade, que a gente tem a velocidade média e a velocidade instantânea? A velocidade média ela é dada em todo o trajeto, não é isso? A velocidade média é dada em todo o trajeto. Faz todo o percurso, aí a gente calcula a velocidade média. A velocidade instantânea acontece naquele exato momento em que começa o movimento, né? Em que o carro parte, naquele momento eu tenho a velocidade instantânea. A corrente instantânea, vamos imaginar que fosse dessa maneira, ela tem aquele momento, né? Igual à intensidade da corrente média. Só que o que é que diferencia? A fórmula é a mesma, tanto como lá, só que a gente vai considerar que a corrente instantânea e a corrente contínua, elas vão praticamente ser a mesma coisa. A gente vai calcular da mesma maneira e ela vai funcionar da mesma maneira. Tranquilo? Agora, olha só, tenho aqui a fórmula, beleza? Que eu coloquei aqui para vocês, que a corrente I é igual à corrente média, que também vai ser a variação de carga dividido pela variação de tempo. Beleza? Lembrando aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Corrente elétrica. Aqui eu vou ter variação de carga. E aqui, meus queridos, a variação de tempo. Então, a gente observa que é a mesma fórmula, né? Variação de tempo. Pronto. Vamos dar continuidade e vamos ver agora aqui o seguinte. Que a área sombreada aqui, a gente vai ver essa parte desse gráfico aqui, ó, tá? Esse gráfico que a gente vai estudar agora. A área sombreada do diagrama I, ΔT corresponde à carga total, ΔT aí, corresponde à carga total, ΔQ, que atravessa uma seção S de um condutor. Então, olha só, quando eu estiver trabalhando com gráfico, como esse aqui, como é que eu vou calcular a minha carga? Tá? O que é que eu vou falar? Eu vou dizer que a carga, nessa situação, ela é numericamente igual, vai ser numericamente igual à área do gráfico. Ou seja, se eu vou ter um trapézio, a minha quantidade de carga que está passando por aquela seção vai ser a área do trapézio, numericamente igual. Por que numericamente igual? Porque vocês entendem que eu tenho aqui um pincel e tenho aqui um celular.
Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho dois objetos distintos. Então, eu tenho numericamente igual um pincel e um celular. Apenas numericamente igual. Eles não são a mesma coisa. Tranquilo? É isso que eu tenho que ter em mente. Então, quando eu vou calcular a quantidade de carga através de um gráfico, onde ele me dá a figura, né, geométrica, a figura de um trapézio, ou de um quadrado, ou então de um triângulo, eu tenho que lembrar da fórmula da área dessa figura geométrica para poder resolver a questão. Por quê? Porque quando eu acho o valor da carga, o valor da área, como é numericamente igual à carga, então eu vou poder dizer sim que a carga vai ser igual ao valor da área que foi encontrada. Entendido? Beleza, queridos? Então vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver alguns efeitos da corrente elétrica, tá? E quais são esses efeitos? Olha só o primeiro efeito aqui, efeito térmico, também Joule. O que é que ele diz? Qualquer condutor sofre um aquecimento ao ser percorrido por uma corrente elétrica. Então imagina um condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica, mas esse condutor nele tem uma resistência. Imagina um fio que está sendo percorrido por uma corrente elétrica e nesse fio tem uma resistência, que pode ser uma lâmpada, vamos dar esse exemplo. O que é que vai acontecer? Parte da corrente elétrica, parte dessa energia elétrica vai ser transformada em calor. É o que a gente chama de efeito Joule. Tranquilo? Então, vou repetir para vocês. O efeito térmico, ou conhecido também como efeito Joule, por quê? Porque a corrente elétrica, ao percorrer um condutor que tem uma resistência, parte da energia elétrica vai ser transformada em calor. Tranquilo? Por isso ele tem chamado de efeito Joule. Então, toda vez que tem uma transformação, né, toda vez que sofre o efeito Joule, eu estou falando lá de aquecimento. Um exemplo disso, olha só, pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. E como é que eu tem como calcular, professor? Tem, vou dar uma formulazinha aqui, ó. Quando eu vou calcular essa quantidade de calor, eu calculo assim, ó, corrente elétrica ao quadrado, vezes a resistência, vezes a variação de tempo. Tranquilo? É dessa maneira que eu calculo o calor, tranquilo? Relacionado a essa questão do efeito térmico. Então, professor, então o efeito Joule, falou em aquecimento, algo que aquece, é porque está tendo ali o efeito Joule. Sim, por exemplo, quando você liga um ventilador na tomada, que ele começa a girar, você vai perceber, se você botar a mão com o tempo na parte de trás desse ventilador, você vai perceber que lá está quente. Por quê? Porque uma parte da energia elétrica foi transformada em calor. É isso? Então, isso é o efeito Joule. Um outro efeito é o efeito luminoso. Olha só, o efeito luminoso. O que seria esse efeito luminoso? Em determinadas condições, a passagem de corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ele emita luz. Bom, então o efeito luminoso vai acontecer da seguinte maneira. A corrente elétrica vai passar por um gás e esse gás vai emitir luz. Um exemplo disso são as lâmpadas fluorescentes. É isso? As lâmpadas fluorescentes, ela tem esse fenômeno de efeito luminoso, que seria a corrente elétrica vai passar por por dentro de um gás, e esse gás vai fazer com que ele emite luz. Beleza? Bem simples mesmo. Um outro efeito da corrente elétrica, queridos, é aqui, ó, o efeito magnético. O que é que ele quer dizer? Ele diz o seguinte, que um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria na região próxima a ele um campo magnético. Bom, isso foi estudado por quem? Por Ørsted. Ørsted percebeu isso, que quando ele aproximou uma bússola, de um fio aonde estava passando corrente elétrica, ele percebeu que essa bússola começou a se mover. Então ele percebeu. O que é que faria? Porque a gente sabe que a bússola ela simplesmente se movimenta, a questão do... Ela se guia pelo Polo Sul e pelo Polo Norte terrestre, né? Ela sempre aponta para o norte terrestre. Por quê? Porque ela é o ímã, então a Terra é um grande ímã, então ela vai se posicionar. Então, quando ele percebeu que ele aproximou essa bússola dele
desse fio aonde estava passando a corrente, ele percebeu que essa bússola começou a se movimentar. Então, com isso, que ele deduziu que a corrente elétrica também produz um campo magnético. E quem foi esse cara? Foi Ørsted. Beleza? Que a gente vai estudar mais lá quando a gente for estudar a parte de campo elétrico. Tá? Essa parte de campo elétrico da corrente elétrica, pessoal, a gente vai ver isso em fio condutor retilíneo, em espira, tranquilo? Em solenoide, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Um outro que a gente vai ver aqui é o efeito químico. Uma solução eletrolítica sofre a decomposição quando atravessada por uma corrente elétrica. Então, tu imagina que tu tem uma solução eletrolítica ali, ó, beleza? Que tu tem um líquido e a corrente elétrica vai passar por ela. Quando essa corrente passa ali, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma reação química. E essa reação química é chamada de eletrólise. Beleza? Vou repetir. Tu tem um líquido lá, beleza? Tu vai pegar com que esse líquido, tu vai passar com ele a corrente elétrica e o que é que vai acontecer? Vai sofrer uma reação química e essa reação química é chamada de eletrólise. Tranquilo? Bem simples assim. E o efeito fisiológico, professor? O que seria esse efeito fisiológico? Queridos, o efeito fisiológico, em pouca palavra, seria o famoso choque, né? Consiste na ação da corrente elétrica sobre o corpo humano, causando sensações dolorosas e contrações musculares. A gente pode ver, né, a questão do choque, ou então a questão, em alguma parte na medicina eles fazem, né, o desfibrilador dá essa questão, é um efeito fisiológico, né, mas está relacionado que a corrente, ele dá aquele choque, ele dá aquela tensão, bate aquele choque na gente. Então, simplesmente, o efeito fisiológico é isso. Tranquilo? Então, vamos lá. Efeito Joule, aquecimento, relacionado ao aquecimento. Efeito luminoso, luz. Efeito magnético, campo elétrico. Efeito químico, aí vai ter a reação química. E o efeito fisiológico é o que acontece, a questão de contrações musculares. Beleza? Simples, simples, simples. Olha só. Com isso, meus queridos, nós fechamos essa parte desse conteúdo e agora nós vamos começar a nossa brincadeira, que é de resolver questão. Tranquilo? Vamos resolvendo as nossas questões bem tranquilo, sem pressa, a gente está com bastante tempo ainda. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar isso aqui. Gosto dele assim. Primeira questão. Mediante estímulo de 2 vezes 10 elevado a quinta íons de potássio, né? Sabe que o K é o potássio, né? Então, beleza. Então, já sei assim, ó, que ele me diz o número de elétrons. Então, tenho meu N. Meu N é de 2 vezes 10 elevado a quinta íons. Pronto. Atravessa uma membrana de uma célula... Desculpa. Atravessa uma membrana de uma célula nervosa em 1 milissegundo. Então, ele te dá um tempo. Um tempo de 1 milissegundos. De 1 milissegundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica I. Pronto, ó. Vamos calcular a corrente elétrica. E ele diz para mim que tem a carga elementar, né? Que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, ele está dizendo para mim que, mediante o estímulo de 2 vezes 10 elevado a quinta íons de potássio que atravessa uma membrana de uma célula nervosa, né, em 1 milissegundo, ele quer que a gente calcule a intensidade da corrente elétrica e ele dá para a gente dizendo que essa corrente elétrica, né, sabendo que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, de antemão já vou dar um lembrete para vocês, eu tenho que se lembrar. Lembra aqui da carga elementar? O que é a carga elementar? É a menor partícula, não é isso? Menor divisão. Então, essa carga elementar é o menor, vamos colocar no linguajar, o menor tamanho. Pronto, de um átomo. Então, calcule comigo aí. Um detalhe que eu tenho que observar, pessoal, é justamente aqui esse mili, tá?
Esse milho aqui, pessoal, ele tem um valor. E eu já falei para vocês. Lembra lá que eu tenho milho, eu tenho nano, eu tenho micro e tenho nano. Não é isso? Falei isso para vocês. Disse para vocês que o milho vale 10 a menos 3, que o micro vale 10 a menos 6 e que o nano vale 10 a menos 9. Bom, esses são os valores. Aí o que é que eu vou verificar agora? Então ele quer saber a corrente elétrica. Então eu sei que a corrente elétrica é a carga dividida pelo tempo. Só que eu não tenho a carga, mas ele me deu condições suficientes para que eu possa calcular a carga. Porque eu sei que a carga, se eu lembrar lá, é o número de elétrons vezes a carga elementar. E eu tenho aqui, ó, a questão deu para mim o número de elétrons e a carga elementar, que são dados suficientes para que eu possa achar o valor da carga, a quantidade de carga. Então, olha só, com isso, o que é que eu vou fazer agora? Simplesmente calcular a carga. Sei que a carga é o número de elétrons, que vale 2 vezes 10 à quinta, vezes a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A minha carga agora vai ser igual, vou pegar aqui, ó, e multiplicar 2 vezes 1,6, então isso aqui vai dar 3,2, e só vou repetir as potências, que vai ficar aqui. Deixa eu dar uma apagadinha nisso aqui para ficar melhor esse 2. Vezes 10 elevado à quinta, vezes 10 elevado a menos 19. A minha carga vai ser igual aqui, ó, 3,2 eu vou repetir, e observa que aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Qual é a regra? Eu vou conservar, eu vou manter a base e vou somar os expoentes. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho um expoente negativo. Então vai ficar 5 mais, aí eu coloco entre o parênteses o menos 19. Professor, eu posso fazer direto? Claro, tem toda a liberdade para isso. A minha carga vai ser igual ao 3,2 vezes 10. Aí aqui, ó, mais com menos, menos. Então vai ficar 5 menos 19. Onde meu ΔQ vai ser igual a 3,2 vezes 10. 5 menos 19 é a mesma coisa que 19 menos 5, né? Claro, só que eu tenho que lembrar do sinal. Lembra lá do sinal, que naquelas aulas da matemática, quando eu tenho subtração, eu vou subtrair, mas eu tenho que olhar quem é o maior número e qual o sinal desse maior número. Então aqui eu tenho que o meu maior número é o 19, então eu já sei que o meu resultado vai dar 19, vai dar negativo, desculpa. Aí é só subtrair 19 menos 5, quanto é que dá? 14. Pronto. Achei a minha carga. Morre a questão aí, professor? Não, não morre aqui a questão, tá bom? Não vai morrer aqui a questão, porque ele não quer saber a carga, ele quer saber o quê? A corrente elétrica. Então agora eu venho para cá e faço aqui, ó, corrente elétrica vai ser igual à carga que eu achei, que deu 3,2 vezes 10 elevado a menos 14, sobre aqui o meu tempo. E eu tenho que lembrar do tempo. Ah, professor, o tempo é milissegundos. O milissegundo é quanto? Pessoal, lembra aqui? Mili. Esse mili é o meu mzinho, ó. E quanto é que vale o meu m? Vale 10 a menos 3. Então, aqui embaixo vai ficar 10 elevado a menos 3. Então, a minha corrente elétrica aqui vai ser 3,2. Agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base, ó. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base, que a regra é mantém a base e subtrai os expoentes. Mas eu gosto de falar assim, mais que os alunos não se perderem tanto, eles fazem logo assim, ó. Repete a de cima
e multiplica pela de baixo, invertendo o sinal do expoente. O expoente aqui, menos 3, ele passou a ser 3. Então, em vez de ficar 10 elevado a menos 3, ficou 10 elevado a terceira. Com isso, eu sei que a minha corrente agora, olha só, 3,2. Agora eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base e somos expoentes. Só que eu tenho um número negativo, né? Então, fica menos 14 mais 3, que vai dar quanto? Vamos fazer direto agora? É a mesma coisa que 14 menos 3, vai dar 11. Só que como o 14 é o maior número e ele é negativo, então dá menos 11 amperes. Está aqui, ó. Pronto. Fácil, né? Bem tranquilo. Não é difícil, é pura matemática isso daí. Tu tem só que interpretar a questão e depois jogar nas fórmulas. Tem que levar essa fórmula bem tranquilo para a gente poder resolver bacana. Beleza? Agora olha aqui. Olha essa segunda questão. Essa segunda questão diz assim: a intensidade de corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo, de acordo com o gráfico. Então está aqui, ele me deu um gráfico, certo? E ele disse que aqui, ó, vou aumentar aqui, colocar essa aqui, a minha... Deixa eu ajeitar isto. Minha corrente aqui, e aqui é o tempo. Pronto. Aqui é o tempo. A corrente é dada em miliamperes, olha aqui, ó, miliamperes, e esse aqui já vale 10 elevado a menos 3. Pronto, eu já sei disso. Já tenho que ter essa informação. Esse milho não está aí à toa. Tranquilo? E ele me dá mais uma informação aqui, ó, aqui embaixo. Ele me dá mais uma informação. Ele diz para mim que, sendo o módulo da carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, ele me deu o valor da carga elementar. Vamos lá. Determine. Então, aqui não é para a gente marcar. Aqui, cada item desse a gente vai resolver. Beleza? Então, vamos começar com o item A. Vamos começar com a resolução do item A. O que é que ele está pedindo? A carga elétrica. Pronto, ele quer saber o valor da carga elétrica. A carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos, ou seja, olha que bacana, do condutor em 8 segundos, ou seja, daqui até aqui. Ele quer saber a carga elétrica que atravessa esse condutor nessa seção aí, ó, no intervalo de 8 segundos, beleza? Tu já prestou atenção, que eu sei que tu é um aluno atento, afinal de contas tu está aqui no desafio, né? O maior cursinho gratuito do Brasil para a preparação do Enem e concursos, tu já prestou atenção que aqui eu tenho uma figura geométrica. E que figura é essa? Aqui eu estou vendo que eu tenho um trapézio. Aí eu já tenho que lembrar da área. Por quê? Lembra lá quando eu falei para vocês que quando eu tenho uma figura geométrica que eu quero calcular a carga, eu vou ter que igualar, vou dizer que numericamente vão ser iguais a área dessa figura e a carga. Lembra? Simplesmente falei isso aqui para vocês, ó. Que a carga, ela é numericamente igual à área. Pronto, foi isso aqui que eu falei para vocês. Tranquilo, é isso aqui que a gente vai manter. A carga é numericamente igual à área. Então, pronto. Sendo isso, eu tenho que me lembrar que aqui é um trapézio. E eu tenho que me lembrar que a área do trapézio é quem? A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Pronto. Sabendo a área, tranquilo, achei o valor da área, eu acho a carga. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Área do trapézio. A área do trapézio, como eu botei ali em cima, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a minha área do trapézio vai ser, olha a base menor, vamos ver a base menor, bem aqui, ó. Base menor está aqui, ó. Bem aqui. Essa é a minha base menor, que vai de 2 a 4. Então, tu vai observar que vai de 2 a 4, então a minha base menor vale quanto? Vale 2. Tranquilo?
E a base maior, que eu também já prestei atenção aí, já verifiquei que a minha base maior vai da onde? Ó, repete aqui, ó, vai do 0 até o 8. Então, essa é a minha base maior. Tranquilo? Então, com isso eu já vou dizer que a minha base maior vai valer 8. Deixa eu apagar aqui que vai ficar só de uma cor. Muito colorido já. Vai ser 8, mais a base menor, que vale 2, vezes a altura. Quem vai ser a minha altura? A altura é isso aqui, ó. Presta atenção aqui para mim, tá aqui a altura, ó. É isso aqui, ó. Beleza? A altura vai ser 64. Só 64, professor? Não, porque tu tem que lembrar que tá bem aqui, ó. Ele colocou que a corrente é dada em miliamperes. Com isso, o milho vale quanto? 10 a menos 3. Então, a altura vai ser 64 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 2. Professor, então dá para cortar esses 2 com esses 2? Dá uma vontade, não dá? De pegar e patear logo, mas não pode, tá? Regra que não pode fazer isso, não. Te juro que não pode. Então, olha só. Então, a minha área total aqui vai ser igual a 8 mais 2, 10, vezes 64, vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2. Aí tem várias maneiras para te fazer. Eu vou logo fazer aqui, ó. 10 vezes 64 dá 640. Então, fica 640 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido por quem? Por 2. Então, olha só. Então, agora a minha área total vai ser 640 dividido por 2. Vai dar quanto? 320 vezes 10 elevado a menos 3. Tranquilo até aí? Alguma dificuldade? Tá bem fácil, né? Então, agora a minha área total vai ser igual. Olha só. Não pode ficar, tem aquela regra, né, da notação científica, que o número na frente da potência de base 10, ele tem que estar aquele intervalo de 1 até menor que 10. Tranquilo? Então, eu vou andar com a vírgula aqui, ó. Tá bem aqui, eu vou andar aqui. 2 casas, olha. Vai ficar bem aqui. Então, fica 3,2 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. Por que coulomb, professor? Não é área? É, só que aqui a gente está trabalhando dizendo que ela é numericamente igual à carga. Então, eu posso afirmar que a minha carga é de 3,2 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. Está aqui a minha resposta da letra A. Pronto, achei a resposta da letra A. Bem tranquilo, hein? Lembrando, pessoal, lembrando vocês, se o número que estiver na frente da potência de base 10 for maior que 10, vocês têm que botar ele na... Ele vai ter que ficar menor. Mas lembrando que ele tem que também ficar maior que 1. Beleza? Então, a letra A já foi. Agora, nós vamos para a letra B. Vamos lá para a letra B. O que ele pede na letra B? O número de elétrons. Que beleza! Ele quer saber o número de elétrons. Bom, como é que eu vou calcular o número de elétrons? Eu sei que eu posso calcular a carga, que é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Só que agora eu vejo aqui que o número de elétrons é ele que eu tenho que achar. Então, eu vou pegar a carga elementar e passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó, o número de elétrons é igual a carga dividido pela carga elementar. Então, ó, o número de elétrons vai ser igual à carga que a gente achou, que deu 3,2 vezes 10 elevado a menos 1, sobre a carga elementar, que é quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, meu número de elétrons vai ser, é só fazer a divisão, né? Essa divisão aqui dá uma divisão exata,
3,2, eu já sei que é o dobro de 1,6. Então, se ele é o dobro, se eu dividir 3,2 por 1,6, vai dar quanto? Vai dar 2. A gente tem que ter esse raciocínio, hein? Vezes 10 elevado a menos 1. Aqui, ó, vai subir, eu posso subir. Essa potência aqui eu posso subir. Tranquilo? E quando eu subir, o que é que vai acontecer com ela? O sinal do expoente muda. Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos, aliás, desculpa, a 19, que mudou o sinal, né? Estava menos 19 e subiu 19. Então, com isso, o meu número de elétrons vai ser igual a 2 vezes, agora eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base. Já falei para vocês que é só conservar a base, ó, e subtrair. 1 mais 19 vai dar quanto? 18 positivo. Olha só, elétrons. Tá aí. Achamos o resultado da letra B. Pronto, perfeito. É muito tranquilo, professor, essa parte é bem tranquilo. A gente tem que ter esse discernimento, né, de começar a gravar essas fórmulas, porque elas são importantes na hora de resolver questões mais complexas um pouquinho mais para frente. Tranquilo? A gente vai precisar delas. Então, olha só. Agora nós vamos para a letra C, que ele está pedindo a intensidade média. Bom, de quem? Da corrente elétrica. E como é que eu calculo a corrente elétrica? A corrente elétrica ela é dada pela variação da carga que percorre esse condutor no intervalo de tempo. Pronto. Tá aí. Então, a gente vai saber agora. Beleza. Então, a minha corrente elétrica vai ser igual. Vamos lá? Ele quer saber no intervalo de tempo, olha, de 8 segundos. Tem esse detalhe, pessoal. A gente não pode passar despercebido, não, tá? Olha, a intensidade da média da corrente elétrica no instante de 0 a 8 segundos. Então, pronto. Com isso, a gente mata a questão. Quanto é que vale aqui a minha carga? Vale 3,2 vezes 10 elevado a menos 1. Sobre quem? Sobre o tempo. E o tempo é de quanto? 8 segundos. 8 segundos. Beleza? Então, a minha corrente vai ser igual. 3,2 dividido por 8 dá quanto, professor? Cara, é uma questão de a gente observar aí. Presta atenção aqui comigo. Tira a vírgula, fica só o 32. Quanto é 32 dividido por 8? Hein? Não vai dar 4? 32 dividido por 8 dá 4. Então, se 32 dividido por 8 dá 4, 3,2. Olha a vírgula. 3,2 dividido por 8, 0,4. Vai dar 0,4 vezes 10 elevado a menos 1. É essa questão aí? Morreu aí, professor? Não. Lembra? Não pode ser menor que 1. E 0,4 é menor que 1. A gente está aqui na notação científica. Então, só faço essa transformação aqui, ó. I vai ser igual a... Como é que eu transformo isso aqui para a potência de base 10, pessoal? Tá lembrado? Olha, eu vou colocar aqui em cima. 0,4. Se eu for transformar para a potência de base 10, é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 1. Tranquilo? Simples assim. Então, agora eu sei que é 4 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1. Com isso, olha agora, a minha corrente elétrica vai ser 4 vezes... Aí aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoente. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Olha, que beleza. Tranquilo? Então, agora aqui, professor, é só isso? Não, não pode esquecer a unidade de medida. Beleza? A unidade de medida, amperes. Então, tá aqui, ó. Agora, nós acabamos com essa questão. A corrente elétrica, nós resolvemos a A, nós resolvemos a B e nós resolvemos a questão C. Tranquilo? Que beleza, hein, pessoal? Olha só, essa outra aqui.
O gráfico representa, só tomar aqui um golinho de água. O gráfico representa a intensidade da corrente elétrica I em um fio condutor em função do tempo transcorrido T. Qual a carga elétrica que passa por uma seção transversal do condutor nos 5 primeiros segundos? Bom, o primeiro passo que eu tenho que ter em mente é lembrar que quando eu estou trabalhando com gráfico, onde eu tenho uma figura geométrica, né, onde eu tenho triângulo, quadrado, onde eu vou ter o trapézio, eu tenho sempre que ter em mente que a carga é numericamente igual à área dessa figura. Tenho sempre que lembrar nessa situação, nessa situação que a carga é numericamente igual à área dessa figura. Pronto. Segundo passo é identificar que figura é essa. Tranquilo, professor? Estou vendo aí que tem um triângulo aí, não tem triângulo? Pode ser que tenha, né? Mas também pode ter um retângulo, vai depender da situação. Ele diz para a gente, o que interessa para a gente está bem aqui, ó. Qual a carga elétrica que passa por uma seção transversal condutor nos 5 primeiros segundos? Nos 5 primeiros segundos. Eu vou observar que se eu prestar atenção na figura, ela vem e fica ali mais ou menos entre o 6 e o 7. Tranquilo? Mas ele não quer, ele quer bem aqui. Se eu observar, eu vou ver aqui, ó, que aqui eu tenho 0, aqui eu vou ter o 1, aqui eu vou ter o 3, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? A gente faz essa observação aí. Feito isso, ele quer nos primeiros tempos singulares. Então, já prestei atenção, professor, que aqui embaixo é o tempo. E aqui, a corrente. Ou seja, é a corrente, né, pelo tempo. É um gráfico da corrente pelo tempo. Claro que sim. Ele está querendo a carga aí nessa situação. Quando a gente faz isso, pessoal, eu já faço logo bem aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui e vou fazer isso bem aqui. Pronto. Olha, bem aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Só para que a gente possa fazer bonitinho, ó. Pronto. Bem aqui, nos primeiros 5 segundos. Então, essa carga eu quero só saber até aí. Se fosse até os 6, aí tu ia até calcular passando do 5, chegando no 6. Mas é até aqui. Vou observar que eu tenho aqui, ó, de novo, um trapézio. De novo, um trapézio. Está aqui minha base maior. Está bem aqui minha base menor. E bem aqui eu tenho a altura. Então, vamos ajeitar isso aqui, ó. Base menor. Droga. Base menor. Aqui eu tenho a altura. E aqui nessa parte eu vou ter quem? O que eu vou chamar de base maior. Aí eu vou lembrar da fórmula do trapézio. A área do trapézio é quem? Base maior vezes base menor. Aliás, desculpa, mais base menor vezes a altura dividido por quem? Por 2. Então, vamos lá. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Aí, olha, a área vai ser igual à minha base maior, vou observar que vai de 0 a 5. Então, ó, 5. Mais a minha base menor, que está aqui, ó, que vai de 3 a 5. Então, olha, 1, 2. Se vai de 3 a 5, então é contar 1, 2. Então, vai 2. Vezes quem? A altura que é quanto? Está aqui, ó. Está aqui a minha altura. Está aqui a minha altura, 2. Vezes a altura, que é 2, dividido por 2. E agora, professor, eu posso dar-lhe a pachacada aí? Me dá vontade de pachacar esse 2? Sim, mas vai depender de qual 2 tu quer pachacar, né? Porque se for o que está dentro do parêntese, não pode. Tu pachaco de fora. Pachaco, né? Que vai dar 1. Aí fica 5 mais 2. Onde 5 mais 2 vai ser igual a 7
Coulomb. Professor, não é a área dada em Coulomb? Não, a área não. Só que ela está se referindo a quem? A carga. Então, eu posso dizer que a carga é igual a 7 Coulomb. Está aqui, ó. Alternativa D de desafio. Que beleza! Tranquilo, pessoal? Fácil, né? É muito tranquilo aqui mesmo. Vamos para essa outra questão. Um pouquinho mais elaborada, já começa a dar uma puxada, a gente vai verificar aqui que nós temos também aqui duas figuras geométricas que a gente vai observar aí, ó. O gráfico representa a intensidade da corrente elétrica I em função do tempo em dois condutores, X e Y. Beleza? Então tá aqui os meus condutores, X e Y. Tranquilo? Sendo que X e QY as cargas elétricas. Então ele está dizendo para mim que eu tenho, ele está falando para mim que tem QX e QY. Quem são esses dois? São as cargas elétricas. Tranquilo? Durante os 4 primeiros segundos, passam respectivamente por uma seção transversal dos condutores X e Y. Então eu vou fazer aqui o seguinte com vocês. Eu vou mudar essa corzinha bem aqui, vou tirar esse aqui e vou colocar ele de vermelho. Que a gente vai trabalhar os de vermelho. Pronto. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a diferença entre quem? Entre QX e QY. Que loucura, né? Ele quer saber a diferença entre QX menos QY. É isso que ele quer saber. Então, agora a gente vai começar a brincadeira. Vamos começar aqui, ó, para QX. Então, vamos analisar QX. Em QX, eu estou observando que o gráfico, que a reta dele é esse aqui, ó. Que a reta dele é esse bem aqui. Deixa eu botar em verde. Ó. Pronto. Esse aqui é o QX. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Então, para QX, vai ficar assim, ó. Já estou observando que ele formou uma figura aqui, ó. Tranquilo? E essa figura eu já percebo que é um triângulo. Então, eu já percebo que eu vou trabalhar com a área desse triângulo. Entendido? Então, vou chamar de área X, porque a área X vai ser igual à própria carga, o valor da carga X. Pronto. Então, vou achar o valor dessa área X, que vai ser igual ao valor da carga X. Então, olha só. A área X vai ser igual. Qual é a fórmula da área de um triângulo? Vamos lembrar lá. Base vezes altura dividido por 2. A área de X vai ser igual à base. Olha só, a base vai de 0 a 4. Então, 4 vezes a altura. A altura vai da onde? Olha aqui, daqui até aqui. Então, ó, 2. Tranquilo? Vezes 2 dividido por 2. Professor, posso patear? Pode. Pode patear à vontade. Olha, pateaco, sobrou 4. Então, aqui eu já sei que o meu QX, como ele é numericamente igual à área, também vai ser igual a 4 coulombs. Beleza? Agora nós vamos calcular para QY. Então, agora nós vamos calcular QY para QY. Então, olha só, quem vai ser? De novo, a área Y vai ser igual, numericamente igual a carga Y. Então, a área Y, eu observo de novo. Está aqui, ó. Estou observando de novo, ó. Estou observando de novo que isso aqui, que agora eu tenho quem aqui, ó. Beleza? Y, que eu tenho que aqui formou o quê? Outro triângulo, ó. Agora eu estou em QY. Você vê que agora eu tenho um outro triângulo. Então, olha só, queridos, é só de novo. Quem é a
Fórmula da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A área de y vai ser igual à base, que continua sendo 4, e a altura. A altura vai ser 3, professor, vai ser 2, presta atenção. Observa aqui comigo, essa é a parte mais difícil, mas que na verdade continua sendo fácil. Tu vai observar que o total e a altura é até 2. Então significa, olha só, vamos aqui, 0,5, aqui vai ser 1, e aqui vai ser 1,5. Então ele está aumentando de meio em meio. Então poder chegar em 2. Então já sei que a minha altura, olha só, ele é até aqui, ó. Até aqui. A altura dele é só até aqui. Então vai ser 1,5. Dividido por quem? Por 2. Então, a y vai ser igual, pachaco, 4 dividido por 2 vai dar 2 vezes 1,5. Com isso, eu sei que a minha área y vai ser igual a 2 vezes 1,5 é igual a 3. Então, vamos lá, 3 coulomb. Então, eu posso afirmar que a minha carga y é igual a 3 coulomb. Pronto, professor, achamos as respostas? Não, porque ele não está querendo esses valores, ele está querendo saber a diferença. Diferença de quem? A diferença de QX menos QY. QX nós achamos que vale ali 4, menos QY que vale 3. Então, a resposta aqui, 4 menos 3, vai ser igual a 1 coulomb. Está aí a resposta, alternativa A. Beleza? Olha só, uma questãozinha bem trabalhosa, né, que a gente usa o nosso raciocínio, que a gente vai buscando as informações necessárias para a gente poder resolver com bem tranquilidade. Essa aqui é outra. Professor, só cai assim? Sim. 99,9% relacionado para te achar corrente elétrica utilizando as cargas vão ser sempre com figura geométrica. Tá? Quando que nessa verdade aqui nós temos quem? Nós temos aqui o triângulo, né? Então nós temos aqui que vale 20, olha, corrente é 20 e o tempo 20. Aí o que é que eu tenho que lembrar? Aquele velho ditado aqui, ó. A carga é numericamente igual à área. A carga é numericamente igual à área. Aí com isso a gente vai conseguir resolver a questão. Então vamos lá. Se eu tenho um triângulo, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Área vezes altura dividido por 2. O que eu tenho que definir é só saber quem é a área e quem é a base. Tranquilo? Então já percebo aqui, ó, quem é a altura, quem é a altura, e aqui a minha base. Pronto. Eu já tenho a altura e já tenho a minha base. Então, agora, olha só. A área do triângulo. Vamos lá. A área do triângulo vai ser igual à base, que é aqui, ó, 20, vezes a altura, que também é 20, dividido por 2. A área do triângulo vai ser 20 vezes 20, 400. 400 dividido por 2, vai dar quanto? 200. 200 coulomb. Então, a minha carga vai ser igual a 200 coulomb. Pronto. Essa é bem simples. Estava direto já. Não tinha que errar nessa questão. Tranquilo? Bem bacana, bem tranquilo. A gente resolvendo as questões. Agora vem uma teórica, para a gente poder botar o tic-tac para funcionar, assim, pensar um pouquinho fora dos cálculos, né? Ele diz assim, ó. Sabendo que a corrente elétrica é produzida pelo movimento de cargas elétricas em certos materiais e que são conhecidos como os bons condutores de corrente elétrica, das afirmações abaixo, apenas uma é verdadeira. Assinale. Então vamos ver. Temos que lembrar o seguinte, ele fala bem aqui que esses materiais são conhecidos como os bons condutores de corrente elétrica. Por quê? Porque nós temos
condutores e nós temos aqueles que nós chamamos de isolantes, não é isso? Os isolantes são aqueles materiais que não são bons condutores de corrente elétrica, vamos colocar assim no geral. E os condutores são aqueles que têm que conduzem melhor a eletricidade. E ele quer que a gente assinale aquela que é verdadeira. Então vamos lá. Letra A. Em um metal, a corrente elétrica é produzida pelo movimento de prótons? Não. Entendam, quem se movimenta não são os prótons, quem se movimenta são os elétrons. Então, com isso, a alternativa A já está fora. Beleza? Letra B. Na passagem da corrente elétrica em um metal, os elétrons se deslocam para a extremidade onde o potencial elétrico é menor? Não. Tá? Não. Letra C. Na passagem da corrente elétrica em um metal, os elétrons se deslocam no mesmo sentido que os prótons? Não. Foi o que nós falamos, né? Prótons não se movimentam, né? Letra D. Quando as extremidades de um fio metálico ficam sujeitas a uma diferença de potencial, os elétrons se deslocam para extremidades onde a tensão é maior e os íons positivos? Não. Isso aqui é pura viagem, tá bom? Pura viagem. Muita gente marca, vê a parte, o texto que é maior, e diz assim, esse aqui tem mais possibilidade de ser verdadeiro, né? Mas vamos para a letra E. Em um metal, os elétrons são os únicos responsáveis da condução da eletricidade? Sim. Quem é que se movimenta? Os elétrons. Não é isso? Se é eles que se movimentam, então, a alternativa correta, letra E. Beleza? Corrente elétrica. Corrente elétrica é um condutor metálico, é o movimento, vamos lá. Corrente elétrica em um condutor metálico é o movimento. Aí a gente vai ter que ver. Desordenado? Não. O que foi que eu falei para vocês? Eu disse para vocês no início da aula que a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Tranquilo? Eles andam ordenadamente. Então, quando eu leio o item A e o item B, no item A, eu já descarto porque ele está dizendo que é desordenado. Não, ele não é desordenado, ele é ordenado, certo? Aí ele diz assim, a letra B. Então, a letra A já descarto por isso. A letra B. Ordenado dos portadores de carga elétrica, sendo o fluxo dos portadores num determinado sentido espontâneo. Letra C. Ordenado dos portadores de carga elétrica, sendo o fluxo dos portadores num determinado sentido, independente do campo elétrico? Não é independente do campo elétrico. Letra D. Ordenado dos portadores de carga elétrica, sendo o fluxo dos portadores num determinado sentido, dependente do campo elétrico aplicado. Essa faz mais sentido. E a letra E. Instantâneo dos portadores de carga elétrica, sendo o fluxo dos portadores em um determinado sentido, dependente do campo elétrico aplicado. A alternativa, letra D. Essa é a nossa alternativa correta. Beleza? Professor, mas está dizendo a mesma coisa? Não está dizendo. Ele está dizendo... Olha a diferença da letra D para a letra E. Letra E começa com ordenado, né? Movimento ordenado de portadores. Ele está dizendo na letra E que é instantâneo. Essa palavrinha faz a diferença, tá? Oitava questão. A oitava questão diz assim: uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos. Então, uma lâmpada permanece acesa durante 5 minutos, por efeito de uma corrente de 2 amperes. Tranquilo. Então, ele está me dizendo que uma lâmpada permanece acesa, porque passa por ela uma corrente de 2 amperes, e ela fica acesa durante um intervalo de 5 minutos. Durante 5 minutos. Fornecida por uma bateria. Nesse intervalo de tempo, a carga total incólume é liberada é... Olha só, pessoal. Primeiro passo, lembrar da fórmula, né? Aqui ele está me dando corrente e o tempo. Então, eu sei que a corrente elétrica é a variação de carga dividida pela variação de tempo. Tranquilo? Então, a corrente elétrica é a variação de carga dividido pela variação de tempo. Olha só, ele quer saber a carga total. Ele quer saber a carga total. Então, agora a gente só faz brincar com a fórmula.
Como assim, professor? Brincar com a fórmula. Olha só, o tempo aqui, ó, que está aqui embaixo dividindo, ele vai para o lado da corrente multiplicando. Então, fica aqui, ó, variação de carga é igual a corrente vezes a variação de tempo. A variação de carga vai ser igual a corrente, que é 2, e a variação de tempo, que é 5. Não, não, não. Não pode ser 5, pessoal. Por quê, professor? Porque está em minuto. E tem que estar em segundo, porque no sistema internacional. Então, aqui, ó, o tempo tem que estar em segundos. E 5 minutos tem quantos segundos? 5 minutos tem quantos segundos? Vamos lá, botar o tic-tac para funcionar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rapidinho, rapidinho. Ah, professor, eu sei que 1 minuto... corresponde a 60 segundos. Então, tu vai pegar 5 minutos e tu vai fazer a brincadeira do xizinho, né? Ah, professor, tem uma maneira mais prática? Tem, cara. Pega o 5 e multiplica por 60 direto. Beleza? 5 vezes 60. 5 vezes 6, 30. 60 vezes 5. Dá nada. 5 vezes 6, 30. Pronto, já foi. Deu quanto? 300. Olha, 300. Então, a minha carga total vai ser de quanto? 2 vezes 300, 600 coulomb. Égua não, professor, égua não. Essa é de boa. Viu? Pessoal, parece simples, né? Mas com certeza o aluno vai deixar passar essa questão de transformação. Transformação é necessária, tá bom? Sempre no sistema internacional é tempo dado em segundo. A corrente é dada em ampere. A carga é coulomb. E outras unidades de medidas, tanto da velocidade, que é metro por segundo, espaço é em metro, e outras unidades de medidas que vocês têm que levar. Beleza? Vamos para a nossa última questão. Para a gente poder brincar, ficar tranquilo. Beleza? Para a gente poder brincar e ficar tranquilo. Ficar sossegado. Sem estresse. Sem estresse. Ele diz o seguinte. Uma corrente elétrica de intensidade 11,2 microampere percorre um condutor metálico. A carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção. Bom, pessoal, presta bem atenção. Num tipo de questão dessa, eu já tenho que lembrar o seguinte. Ele está perguntando o tipo. Aí as alternativas me diz prótons, íons de metal, prótons e elétrons. Poxa, eu já tenho que saber que quem é que se movimenta? Os elétrons. Então, eu já elimino a letra A, a letra B e a letra C só de saber essa informação. Só tendo essa informação, eu já elimino a letra A, a letra B e a letra C. Por quê? Porque quem se movimenta são os elétrons. Tranquilo? Aí agora eu tenho que fazer o meu cálculo para justamente marcar a correta. Mas sabendo essa informação, eu já eliminei 3, já facilita a minha vida. Né? Que caso de dúvida agora, o anabububu vai funcionar. Vamos lá. Corrente elétrica. Ele diz que a intensidade da corrente elétrica é de 11,2 microamperes. E ele me dá a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Olha só, pessoal. Lembra lá que eu falei para vocês? Esse cara tem um valor. Esse cara aqui vale 10 elevado a menos 6. É um micro. Então, é 10 elevado a menos 6. Ele quer saber, determine o número de partículas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A carga
Deixa eu ajeitar aqui. É N vezes a carga elementar. Tranquilo? A carga... Professor, mas a gente ainda não tem o valor da carga. Não tem, mas ele me dá o tempo. Ele diz que o tempo é em 1 segundo. Então, ele me dá o tempo, e o tempo é em 1 segundo. Então, eu tenho como calcular a carga. Corrente elétrica, agora eu vou usar a corrente elétrica. Ó. Corrente elétrica é igual a carga dividida pelo tempo. A corrente elétrica vale quanto? 1,2 micro, né? Que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Igual a carga sobre o tempo, que é 1. Esse 1 está dividindo, passa multiplicando. Então, a minha carga vai ser exatamente quem? 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Pronto. Achei o valor da minha carga. Com isso, agora eu já posso achar quem? O número de elétrons. Então, agora, só pegar a fórmula. Carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. A carga elementar ela passa para o outro lado dividindo, desculpa, né? Ela vai passar dividindo. Então, meu N vai ser igual a carga dividida pela carga elementar. Aonde o meu número de elétrons vai ser a carga que nós achamos aqui, ó. Deixa eu ver, não, coloquei o valor errado bem aqui. Só um instantinho que eu não prestei atenção bem aqui. Vou ajeitar aqui, tá? Bem aqui. A corrente ela é 11,2 microampere. Então é só a gente ajeitar. I vai ser igual à carga que eu quero descobrir, né? Então meu I vai ser 11,2 vezes 10 elevado a menos 6 igual a carga dividido por 1, beleza? E esse 1 é só fácil passar para o outro lado, vai multiplicar que vai dar o próprio 11,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Agora sim, agora a gente pode fazer isso aqui. A carga vai ser quem? 11,2. A carga vai ser 11,2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por quem? Dividido pelo número de elétrons, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? Então, meu número de elétrons aqui, ó, 11,2 dividido por 1,6 vai dar 7, tá? Vezes 10 elevado a menos 6. Esse cara aqui, eu posso subir ele, e quando eu aperto o sinal do expoente, então fica vezes 10 elevado a 19. Então, meu número de elétrons vai ser 7 vezes 10, menos 6 mais 19, vai dar 13 elétrons. Pronto. Com isso, a minha alternativa é a letra E. Pronto. Pronto, pessoal. Todas as questões resolvidas. A aula de hoje encerrada, tá? Na próxima aula a gente vai ver um outro assunto, já vamos começar a ver resistores. Detalhe, semana passada a gente teve uma aula sobre campo elétrico e essa aula eu vou, mais para frente, repostar essa aula, vou refazer essa aula, porque semana passada eu não estava me sentindo bem durante a aula, então eu prefiro refazer essa aula, tranquilo? Então que Deus abençoe a vida de vocês, lembrem-se que tudo posso naquele que me fortalece. Até a próxima, tchau!